Left. Green. Left green, teacher. Oh! E agora? What now? What? Right, blue? Ah! You go left yellow. Okay, now go left blue. Vai, deixa ele. Vai. Left blue. Whoa! Now right purple. Whoa, teacher, left. Fala pro teacher. Left red. Oh, now, Davi, right green. Right green. Whoa! Now, yes, now red with the other foot. Now, green, yellow, blue, purple, jump, yeah! Teaching does not cause learning. The right environment, conditions, and opportunity for learning do. Language learning is not an eureka kind of learning. It's orienteering, finding one's way through a jungle step by step. Olá, pais, sejam bem-vindos. Mães de crianças que estão buscando, foram indicados por alguém para procurar as minhas aulas, porque as minhas aulas são lúdicas e mesmo assim os meus alunos se tornam os melhores da escola. Quanto mais cedo começam, eu garanto que vai aprender muito inglês, não importa quanto a criança tem dificuldade ou não, porque esse é o maior benefício da aula particular. É no tempo da criança, é com atividades sem frustração e com muita diversão. Bom, se você está aqui, é por um de dois motivos. Ou seu filho ou sua filha é pequenininha, tem 2 aninhos de idade, e você já sabe que a melhor idade para aprender é na infância, antes da primeira infância. Porque a linguagem é holística, ela depende do mundo em que a criança habita, né? Ou você colocou o seu filho numa escola bilíngue, uma escola famosa, né? E aí, quando o seu filho começou a crescer, você percebeu que ele não sabe nada de inglês. Ele está por volta dos 7 anos de idade, um pouquinho menos ou talvez um pouquinho mais. E você precisa que ele recupere esse tempo perdido. Então, eu trabalho com essas duas situações. Porque ser fluente é você ter habilidade de estudar em inglês. A criança ela vai poder crescer, ela não vai ser uma estrangeira no planeta. Ela vai conseguir falar inglês e se enturmar com as pessoas. Ela vai viver no mundo bilíngue. Ela não vai chegar lá nos Estados Unidos e ser considerada uma latina porque ela tem um sotaque forte ou porque ela tem dificuldade, que é o que acontece com 99% das crianças que crescem somente com o inglês da escola. Tá? Não, comigo a criança vai ficar completamente fluente no ponto de ela não ter diferenciação entre inglês e português. Pode parecer uma promessa incrível, mas eu posso provar. Eu tenho meus alunos, quero que vocês podem ver eles no Instagram. Os que estão no começo do processo, os que estão no meio, os que estão já no final do processo, que já estão totalmente fluentes. E você vai poder ver e me dizer como é o inglês deles. Eu quero que você me diga. E se é isso que você busca para o seu filho, agora eu vou mostrar como que eu faço isso. Mas eu já vou falar como é que eu faço a aula para uma criança de 2 anos. Mas antes eu preciso explicar para você. Bom, primeiro, esse material aqui, que você está vendo, e esse menino, ele é americano. Ele está com a mãe dele e ele está usando esse livro aqui. Olha só que maravilha. Tá? Eu não vou passar esse livro para uma criança de 2 anos. Esse menino americano, se ele não tivesse feito isso daqui, que se chama Alphaphonics, alfabetização, ele seria um analfabeto funcional. E nas escolas de inglês no Brasil, não se ensina alfabetização, se ensina inglês por tópico, aquele inglês de tópicos. De novo e de novo, a criança faz desde os 5 anos de idade o mesmo material e todo ano repete o mesmo material. Não é um nível diferente, repete o mesmo material. Como é que você, brasileiro, vai ser fluente em inglês, o seu filho vai ser fluente em inglês, se o próprio americano precisa fazer a alfabetização, senão ele também não vai saber inglês, vai falar o inglês errado. O brasileiro também, se ele não estudar português direito, ele vai falar o português errado, não vai saber escrever, vai saber falar e não vai saber escrever. E não saber escrever o português é ser analfabeto.
Não importa se você fala ou não, certo? Então, vamos continuar. 2 anos de idade. Por que 2 anos de idade? 2 anos de idade, você pode fazer com que a criança absorva o inglês de maneira natural. Eu vou te mostrar uma prova agora disso. Dos 18 aos 24 meses, aos 2 anos de idade, a criança salta de 40 para até 300 palavras. Então é por isso que aos 2 anos é a idade ideal para que a criança desenvolva sua segunda ou terceira língua. Sejam bem-vindos então, pais, à parte 2 da explicação de como funciona o meu método, como eu faço para as crianças se tornarem bilíngues com nível nativo desde 2 anos de idade. Bom, a parte mais importante é que pela aula ser em casa, de forma individual, particular, em contato direto com a família, a criança ela pode ter um ambiente mais favorável, muito mais convidativo para que a criança desenvolva sua segunda língua. Se você coloca a criança na escola, a partir dos 5, 4 anos, você decide não colocar antes, na escola bilíngue vai dar certo. A criança ela vai passar por um processo que pode traumatizá-la e deixá-la com raiva de inglês. E a criança vai ter dificuldade para o resto da vida. Apenas 5% das crianças no Brasil conseguem quebrar essa barreira do bilinguismo e terem um nível adequado, um nível suficiente para que ela possa ter uma vida fora do Brasil, estudar fora do Brasil, que ela não tenha amarras, para que o inglês seja uma matéria a menos na vida dela, seja um problema a menos, algo a menos para se estudar. Bom, as minhas atividades elas vão desde contação de história para criança, onde a gente tem até que fazer um curso de contação de histórias para contar histórias para as crianças, utilizando livros com crianças pequenas. A gente utiliza muita música, muito instrumento musical, muita massinha, muita atividade, aonde eu vou reagir à criança de 2 anos e narrar as nossas brincadeiras, narrar as nossas atividades. E essa narração permite que eu utilize diversas técnicas, técnicas essas que correspondem à hierarquia de processamento linguístico, verbalmente, visualmente, com ferramentas e com atividades e com brinquedos. E isso aqui é o que garante o bilinguismo. Então você tem a parte de labeling, onde nós comunicamos para a criança as coisas que estão em volta, conversando com a criança. Então olha só, a maçã, o cachorro, todos os objetos que tem em volta da criança, a gente narra durante a aula. E esse é o meu trabalho. Depois a gente ensina funções, a gente também foca nas funções, que é abre e fecha. Então a gente faz atividades com a criança pedindo para ela abrir e fechar. E aí, dentro dessa conversa, dessa interação com a criança, a gente aplica as técnicas, né? Agora, para ser mais específico, quando a criança tem 3 meses de idade, ela vai fazer sons, né? E quando ela tem 6 meses, ela começa a balbuciar, né? Então, b, m, k, produzir sons. E quando ela está com 1 ano, ela já vai começar a arriscar algumas palavras. E essas palavras atreladas a um significado, a algo que a criança quer, a algo que a criança quer comunicar. E aos 18 meses, ela já conhece de 5 a 40 palavras que são muito importantes para ela, né? Mãe, pai, palavras que são de acordo com a sobrevivência daquela criança, o que ela quer naquele momento, né? Mas, olha só, dos 18 aos 24 meses, aos 2 anos de idade, a criança salta de 40 para até 300 palavras. Então é por isso que aos 2 anos é a idade ideal para que a criança desenvolva sua segunda ou terceira língua. Então, aqui já começam as frases e as palavras, olha só, em uma janela de 4, 5 meses. E é por isso que os cientistas e os terapeutas, os fonoaudiólogos, todos os que estudam esse ramo sabem, os neurocientistas dão material para nós professores utilizarmos nessa idade, né? E aí
o desenvolvimento aumenta. Então você tem aos 3 anos de idade, você tem de 900 a 1000 palavras, né? Perguntas curtas, tal, e aí vai desenvolvendo até chegar ao quinto ano. Isso em qualquer idioma, né? Então é por isso que nós começamos com 2 anos de idade. Pode entrar em qualquer uma dessas idades? Claro que pode, sem problema nenhum, né? O que eu estou dizendo aqui, quanto antes, melhor o resultado e menor e maior o tempo hábil de aplicação da metodologia, né? Quanto mais para frente, quanto mais esperar, mais vai demorar. Agora, uma coisa que as escolas ignoram. Olha, é difícil encontrar uma escola no Brasil que realmente alfabetiza. Por quê? Eles chegam aqui nessa informação e eles acabam criando métodos baseados em tópicos, né? Então aqui, ó, a criança começa na escola com 4, 5 anos de idade a estudar inglês e eles começam a introduzir tópicos. Então, animais, aí aula de cachorro, animais. Depois, outro dia, é aula de. São tópicos. E eles esquecem uma coisa: a alfabetização, né? E muitos pais, muitas mães dizem isso: ah, se meu filho tiver com quem escutar, já tá bom. Não é, não funciona assim, porque se a criança americana não for alfabetizada, ele também vai ser um analfabeto, mesmo sendo americano, né? A gente já discutiu isso no primeiro vídeo. E como funciona como funciona essa alfabetização? A alfabetização, nós estamos falando de speech sounds, sons da fala, né? Então é o beabá. Então, B com A, ba. C com A, K. M com A, ba. Não é assim que a gente aprende português? As escolas não fazem isso, elas vão direto para a imersão. Ah, é só ouvir que tá ótimo. A criança vai pegar o jeito, vai pegar o sotaque. Não se pega sotaque, se ensina. E isso todo mundo sabe. Todo mundo fora do Brasil sabe. É só no Brasil que existe essa crença que na verdade não é real. E isso daqui, ó, tá vendo, ó, 2 a 3 anos, 3 a 4 anos, é o desenvolvimento natural de um americano, de uma pessoa nativa. Então por que que o seu filho que está na escola não vai ter que aprender isso? Isso daqui são é o que garante, ó, é o que garante que a criança entenda com perfeição, que ela fale com perfeição e que ela saiba escrever e ler inglês, assim como sabe ler e escrever o português, ok? Sem isso daqui, a criança vai ter o inglês abrasileirado, que é aquele sotaque que não é bom, aquele sotaque que a criança chega aos 12 anos, ela perde tudo que ela aprendeu. E aí ela fica sem vocabulário, sem a capacidade de desenvolver o inglês de uma forma útil na vida, né? E isso eu tô falando porque eu vejo todos os dias. E eu escolho trabalhar com essa idade, eu prefiro trabalhar com essa idade, eu gosto muito porque os resultados são os melhores. E porque eu sei que é o caminho menos frustrante, é o caminho onde a criança ainda não tem responsabilidades e ela pode aprender uma língua sem nem perceber, sem sofrer, assim como ela aprende a primeira língua. Então aqui, ó, é só aos 7 anos que ela vai aprender o TH. O americano, tá? A criança americana. So there is, there are, these, those. O TH, certo? Então, uma criança de 4 anos que é americana, ela pronuncia errado ainda as palavras. É lógico, mesmo ela sendo nativa, ela ainda está aprendendo, porque ela, aos 3 anos, ela só foi capaz de aprender esses sons aqui, é o jeito de falar. Então, a criança vai falar hilado, né? Igual o português também, a criança está aprendendo. Mas se você coloca ela na escola bilíngue, ela vai aprender por tópico, né? Ela vai aprender por tópico. Olha só, palavras, um número de palavras. Ela sabe maçã, ela sabe maçã, cavalo, ela sabe as palavras em inglês. Mas saber as palavras em inglês não quer dizer ser fluente, não quer dizer ser bilíngue. O que faz ser bilíngue é a alfabetização, que é feito naquele livro que eu já mostrei para vocês com muito carinho. Então, peço agora que vocês para o que está fazendo, vai no meu Instagram para olhar como é as aulas com essas crianças. Entender por que elas estão se divertindo, por que que elas gostam de aprender inglês e por que a melhor coisa que você pode fazer é colocar um inglês particular para o seu filho de 2 anos.
é a melhor coisa. Você vai ter algo sem frustração, você vai ocupar o tempo da sua criança, você vai eliminar uma matéria no futuro, vai ser uma matéria que não existe, porque para a criança vai ser fácil. Assim como para os meus alunos, o inglês para eles na escola chega a ser fácil, porque eles estão sempre acima, sempre à frente, né, do inglês da escola. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato, mande mensagem, estou disposto a explicar melhor, contar melhor como eu ensino e até a próxima.